Mas não tiveram muitos alunos sem média também, não. Alguns. Engraçado que primeiro ano que eu achei que eles dariam uma assustada nessa prova, que até que eles, também não ficou muito diferente de vocês no aproveitamento, não. Agora vocês ficaram numa média, mesmo com média, alguns com média, não passaram de 6, a maioria, né? Não passaram de 6. Um ou outro que conseguiu tirar uma nota boa mesmo. Pessoal, a gente vai começar a estudar os famosos hidrocarbonetos aqui, né? Muitos dos quais são derivados de petróleo, são bastante legais, esses hidrocarbonetos, etc. Tal. Tendo em vista que nós já falamos bastante com vocês sobre os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. E a grande questão é, Zé, tem alguma fórmula para a gente saber que a gente está trabalhando com alcano, com alceno, com alcino, com alcadieno, ou quando você lança a fórmula molecular, a gente logo vai ter que já saber aquilo, bater o olho, dá para a gente identificar ou a gente tem que abrir a fórmula molecular para a gente descobrir? Não dá para saber, só batendo o olho, tá? Sem você ganhar tempo, até para a prova, acho que a prova de vocês já é semana que vem, né? Dia 14, de Química, até para a prova de Química. E outra coisa, eu sei que vocês têm o hábito aí, pelo andar da carruagem, de fazer um negócio meio coletivo às vezes, e sei também, dá para ver claramente, assim, uma pessoa que não foi muito bem nessa prova, porque ela tentou fazer sozinha, teve decência, tentou fazer sozinho. Tem problema. Essa pessoa não vai ser prejudicada, uma ou outra, não. Você vê, o aluno, às vezes, ele tenta fazer, que o objetivo é ele tentar fazer sozinho, sem consulta, né? Ah, mas resolvi consultar, mesmo assim quebrou a cara em muitas questões que não tinha onde consultar, né? Porque foi personalizado, eu mesmo que fiz, estilo Unifenas. Então, algumas vocês quebraram a cara que não acharam. Na prova de Química, eu já vou avisando vocês, estudem a matéria, embora Química Orgânica, né? Vamos falar sério, né? Não é possível que você vai conseguir errar alguma coisa, mas muitas questões eu fiz, tá? Eu também fiz. Vai ser mexida também. Então, não espere você que vai ser aquela coisa assim, eu vou procurar lá, já tem um gabarito. Na prova de ontem, eu procurei fazer duas coisas. Eu procurei colocar algumas questões que eu havia feito, inédita, que você não ia achar de jeito nenhum nada relativo ao gabarito. E procurei também, que eu tenho sempre procurado, terceiro ano, fiz com o primeiro também, tenho feito com o nono, colocar questões de vestibulares mais recentes, tá? Em questão das vezes 2020, 2021, por quê? Para que vocês estejam antenados na linguagem dos vestibulares atuais, assim como também questões pertinentes a Enem, também mais recentes, tá? Para o que está pegando, o estilo que está caindo mais, etc. tal. Para a gente não ficar só circunscrito a nossa vidinha. Então, ontem vocês tinham todas essas possibilidades, questões de 2020, 2021 e questões personalizadas, tá? E assim vai ser na química também, não vai ser diferente. Mas alunos que ficaram sem média, acho que deu menos de 30% sem média. Então também não está assim tão desesperador, não. 70% pegou média. Então é o seguinte, química, estudem a matéria, tá? Fique por dentro, porque senão você vai boiar, você vai depender do colega, e o colega às vezes vai te passar errado também, você vai errar junto com ele. Então, paciência. Pessoal, então os hidrocarbonetos, nós temos então aqueles compostos que apresentam três elementos essenciais: carbono, Ô, hidrogênio Zé, e oxigênio. Oi. o que que vai cair na sua prova de química? Aula 1 a 4 também, do, O primeiro livro? do livro 1, tá? Só aulas de 1 a 4, tranquilo. Tá bom. Aí vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Química, essa parte da química orgânica, pelo menos esse início aí, vocês não vão ter, não, é impossível ter dificuldade, vocês não vão ter dificuldade na prova. Muito raramente você vai pegar uma turma que tem dificuldade em química orgânica, difícil. Pode ter um ou outro aluno, mas vai ser aquele estilo de prova assim que vai tirar, a maioria tira nota muito próximo da máxima, que a matéria é fácil, então não dá para a gente complicar muito.
Então, assim, os hidrocarbonetos, o que é um alcano? Um alcano são compostos com carbono e hidrogênio, tá? Aliás, eu falei 3 componentes, choro, esquece o choro. Alcanos são compostos que só tem carbono e hidrogênio, tá? Não tem oxigênio, não. Aí já são outras funções orgânicas, como o álcool, o aldeído, vai apresentar oxigênio. Então, é o seguinte, você tem 2 compostos, carbono e hidrogênio. Quando que é um alcano? Quando eu tenho só simples ligações, ligações sigmas, eu só tenho ligações saturadas, tá? Quando que eu tenho um alceno? O alceno é quando eu tenho uma dupla na cadeia. Aí eu tenho um alceno, eu tenho uma insaturação. Quando que eu tenho um alcadieno? Quando ao longo da minha cadeia eu tenho 2 insaturações, 2 duplas ligações, tá? 2 duplas ligações, alcadieno. E quando que eu tenho um alcino? Quando eu tenho na cadeia, entre carbonos, eu tenho uma tripla ligação. Ah, mas tem uma fórmula, Zé, para eu estabelecer aqui essa conexão, quando a gente está falando aqui neles aqui? Tem. Então, você vai falar para a gente qual que é a fórmula, por exemplo, dos alcanos? Vou. Por que alcanos é? Eu já vi lá tal que é CnH2n mais 2. Por que o alceno é Cn, tá? Aí você vai pegar lá H2n, só H2n. Por que os alcinos e os alcadienos têm a mesma fórmula? CnH2n menos 2. Então, a gente vai ver aí a função, a estimativa de número de carbono em função do número de hidrogênio, se dá para a gente fazer isso na fórmula. Mas vamos, então, só recordar aqui um detalhe. Entre os hidrocarbonetos que eu tenho, a gente tem estudado aí, que a gente fez bastante exercício na aula passada, a aula de segunda tarde, eu tenho os compostos formados, então, por rede de átomos de carbono, tá? Muitos deles são derivados de petróleo. Então, entre esses compostos, eu tenho aqueles que têm a cadeia alifática, tá? Dentre os alifáticos, eu tenho aqueles que têm a cadeia acíclica, aberta, e tem aqueles que têm a cadeia cíclica, que é a cadeia fechada. Lembrando que alifático é o inverso de aromático, né? Ele não vai ter aqui na cadeia fechada, por exemplo, um anel benzênico, tá? Como acontece com os compostos aromáticos, que você tem no interior do composto, se for um composto com 6 carbonos, você tem, então, 3 duplas ligações formando um composto aromático. Então, alifático, eu vou ter aqui as cadeias abertas, e entre essas cadeias abertas aqui, ó, que eu vou ter os nossos amigos aqui, né? Que são os primeiros hidrocarbonetos que nós vamos estudar, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, tá? E nas cadeias fechadas, nós vamos ter os mesmos, só que em ciclo, né? Cadeia fechada. Então, eu vou ter aqui os ciclanos, tá? Eu vou ter aqui os cicloalcenos, e vou ter aqui os cicloalcanos também, pode ser, tá? Cicloalcenos e os cicloalcinos. Então, esses daqui são os alicíclicos, são os fechados, tá? Mas, então, se eles são fechados, como é que eles vão se manifestar? E, além desses, eu ainda tenho aqueles que não têm aroma e aqueles que têm aroma. Bom, Zé, dá para eu saber aqui a diferença entre eles, etc, tal, tá? Dá. Além dessa questão do aromas, aquele que não tem aroma e daqueles que têm aroma, dá para eu saber. Então, por exemplo, quando a gente começa a estudar aqui, ó, os alcanos, como é que eu sei que um composto é alcano? Ah, isso é fácil. Se eu bater o olho na forma estrutural dele, se eu tiver o número de carbonos e o número de hidrogênios, eu bati o olho, dá para eu descobrir. Como que você vai descobrir, Zé? Muito simples. De uma forma muito simples. Esse N aqui é o número de carbonos que eu tenho no composto, tá? Aí, todo o alcano, ele representa essa fórmula aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, CnH2n mais 2. O que é isso? Se eu tenho 5 carbonos nesse composto, eu vou ter 12 hidrogênios. Ah, mas por que, Zé? Porque, ó, se o N vale 5 para carbono, eu faço aqui, ó, 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. Então, eu tenho 12 hidrogênios.
Ah, se ele tivesse 3, eu teria 8 hidrogênios, 3 carbonos. Ah, 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. É o produto, tá? Dele, é o dobro dele, mais 2. O dobro mais 2 é o número de hidrogênio. Ah, se eu tiver 10 carbonos aqui, se eu tiver 10, eu posso afirmar para vocês que 2 vezes 10 é 20, com 2, 22. Eu vou ter 22 hidrogênios. Então, Zé, se aparece lá, por exemplo, para eu identificar se esse composto tem um alcano, se eu bati o olho na alternativa, ela encaixa aqui, se eu tenho um composto com 10 carbonos, eu sei que eu preciso, para ele ser um composto, um alcano, só com simples ligações, eu sei que ele precisa ter 22 hidrogênios. Nossa, Zé, que legal. É, legal, tá? Mas só que você não pode errar na prova, né? Aí ele vai ter que ter 22 hidrogênios. Então, com essa fórmula aqui, eu mato qualquer exercício com relação ao campo. Mato. Então, muito simples. Então, lembrando aqui na nomenclatura deles, ó, o metano. Ah, eu tenho um carbono. Então, ó, 2 vezes 1, 2, com 2, 4. Então, eu vou ter 4 hidrogênios ligados por simples ligações, ou seja, eu só tenho ligação aqui pi, né? Aliás, sigma, né? Eu não tenho aqui outro tipo de hibridização, a não ser a hibridização sp3, tá? E aqui, Zé? Ah, aqui você tem o etano, Zé. É, legal, o etano. O que tem esse etano aí de legal? Olha, ele tem 2 carbonos. Então, ó, 2 vezes 2, 4, com 2, 6. Então, ele vai ter que ter 6 hidrogênios. Se ele tiver menos do que isso, ele pode ser um alceno, um alcino ou um alcadieno, tá? E aqui, Zé, aqui eu tenho butano. Butano tem 4 carbonos. Pelo princípio de tetravalência do carbono, cada carbono ele estabelece, então, 4 ligações, tá? Então, aqui se você completar, aqui você vai ver, você não precisa nem completar. Se ele tem 4, 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Então, ele vai ter 10 hidrogênios. Tá? Então, muito simples. Então, nós vimos isso já nas outras aulas, tanto eu posso representar dessa forma, como eu posso representar dessa forma, né, Zé? Aqui você tem, ó, carbono, carbono, carbono e carbono. O que falta aqui são os hidrogênios, ó, CH3, CH2, CH2 e CH3, tá? Então, isso aqui é uma fórmula geométrica de você exemplificar uma cadeia carbônica. Nossa, Zé, então é legal isso, é fácil, hein? É bem fácil, tá? Então, nesse caso, uma coisa que você não pode esquecer é que você tem aqui ligações, apenas ligações sigmas. Tá? Em nenhum momento eu tenho aqui uma ligação pi, tá? Não tem dupla ligação. Para eu ter ligação pi, eu tenho que ter dupla ou tripla ligação. Portanto, aqui eu só tenho ligação, tá? Sigma, que são ligações, interações bem mais fortes, né? Isso dificulta que esses compostos eles sejam, então, quebrados, tá? E na maioria dos alcanos que nós temos os derivados de petróleo. Lá naquela destilação fracionada e tal, você tem a obtenção dos gases lá, GLP, também faz parte lá o gás metano, tá? Você tem, que é o gás liquefeito do petróleo, né? Tem o gás butano, o gás propano, tá? Então, você tem a própria gasolina, que é o 2,2,4 trimetil pentano, ou também conhecida como isooctano. Tem óleo diesel, tem óleo lubrificante, tem querosene. Todos eles são hidrocarbonetos, e na sua maioria são alcanos, só tem simples ligações. Aí você fala assim, Zé, mas quais são as propriedades físicas? Bom, eles são compostos apolares. No ano passado, a gente falou alguma coisa para vocês, só que ainda bem singela, mas esse ano a gente vai falar mais sobre essa questão de polaridade. Mas já adiantando, nós falamos para vocês bastante no ano passado, quando a gente estudou tabela periódica. Eu não lembro se vocês viram tabela periódica comigo ou com a Ana. Se não viram comigo, vocês viram com a Ana, e a Ana, provavelmente, ela falou isso com vocês, com relação à eletronegatividade, tá? Então, você tem 3 compostos mais fortes em eletronegatividade, que atraem elétrons na tabela periódica. E esses 3 compostos, você tem lá o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Depois, você tem aquela sequência de eletronegatividade que a gente chama de von Klibrisky pH, tá? Então, você tem toda aquela sequência de eletronegatividade que é fácil de você memorizar, etc. Tal. Mas esses 3, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os 3 mais eletronegativos, encabeçado ali pelo flúor. O que acontece, então? Os
Compostos que estabelecem ligação, tá, com flúor, oxigênio e hidrogênio, se for diferente desses três, qualquer outro elemento, eles têm a capacidade de atrair elétrons desses elementos, porque eles são mais eletronegativos, tá? Se eu pegar, por exemplo, o oxigênio, que é um composto bastante eletronegativo, quando você pega a água, por exemplo, o H2O, você tem um átomo de oxigênio ligado a 2 hidrogênios. O que vai acontecer aqui, Zé? Bom, o hidrogênio, ele é menos eletronegativo, então o oxigênio retira elétrons dele. Então, o que vai acontecer? O oxigênio, por ser mais eletronegativo, cada vez mais ele vai se intensificar em volta dele os elétrons que compõem o hidrogênio. Então, quando você tem uma ligação entre oxigênio e hidrogênio, por exemplo, você tem uma ligação que a gente chama de ligação muito forte, que a gente chama de ligação de hidrogênio, tá? Então, como você tem um composto muito mais eletronegativo, o oxigênio em relação ao hidrogênio, você tem, então, uma polarização dos elétrons que estão no hidrogênio para o oxigênio. Então, por isso que a gente fala que a água, que ela tem, então, aquelas interações intermoleculares, ela se forma através de forças de hidrogênio, tá? Ou pontes de hidrogênio. Essas interações são muito fortes e são difíceis de serem quebradas. Então, se elas são difíceis de serem quebradas, eu vou dizer assim, que os elétrons que estão no hidrogênio, eles tendem a polarizar para o oxigênio. Então, por isso que se eles tendem a polarizar para um outro elemento mais eletronegativo, nós temos, então, um composto que a gente chama de polar. Então, a água é um composto polar, tá? Agora, quando a gente fala dos alcanos, dos hidrocarbonetos de uma forma geral, o que acontece com eles? Eles têm uma eletronegatividade mais fraca, tá? Se eu comparar aqui entre o carbono e o hidrogênio, a força de atração deles é muito baixa. É baixa? Os óleos, o petróleo, tá? De uma forma geral, eles são compostos que nós chamamos de compostos que apresentam atração através de ligação que nós chamamos de dipolo induzido. O que é esse dipolo induzido, Zé? Deixa eu entender. Enquanto a água, por causa da eletronegatividade, do oxigênio, atraindo ali o hidrogênio, ela segura ali, é difícil você quebrar. Quando você pega um hidrocarboneto, é o inverso. Ele é mais fácil de quebrar. Por quê? Porque, na verdade, essa indução, que a gente chama de dipolo induzido, ou forças de London, tá? Ele tem apenas uma indução que ela é desencadeada pelo contato entre as moléculas. Vou pegar aqui duas moléculas, por exemplo, do etano. Quando uma molécula do etano ela se colide com a outra, bate assim e tal, naquele momento que ela se colide, tá? Tá batendo uma na outra ali, ó, ela induz a formação de um dipolo. O que é isso? Da formação de elétrons livres em volta do composto. Mas esse dipolo, esses elétrons livres que atraem, eles formam-se somente no momento da colisão. Por isso que a gente chama de forças fracas de London, tá? Que ocorre no momento que há colisão entre as moléculas. Então, resumindo, não há uma atração significativa entre as moléculas, só quando ocorre choque e colisão. Ao contrário das ligações de hidrogênio, como a água, por exemplo, que ali, ó, o oxigênio está puxando, causa uma força ali muito forte, as moléculas ali estão muito unidas. Nos hidrocarbonetos, as moléculas são bastante dispersas, tá? O que isso significa? Significa que a força de atração entre as moléculas são fraca. Se as forças de atração entre as moléculas são fracas, isso significa que elas praticamente não polarizam. Não polarizam. Então, quando a gente fala não polarizam, significa que nós temos aqui uma estrutura apolar. Não polarizam, apolar. Que legal, Zé. Então, não polarizam, apolar. Faz sentido, faz todo sentido. Então, os hidrocarbonetos são compostos apolares, enquanto que a água é um composto polar, por causa dessa diferença de eletronegatividade, tá? Aí, o que acontece? Quando o professor pergunta para você, assim, lá no ensino fundamental, o professor perguntava para você, assim,
Ai, menino, olha só, a gente tem uma mistura aqui, tem água e óleo. O que acontece, por exemplo, quando você tem um derrame, né, de óleo através do casco de um cargueiro, de um petroleiro, alguma coisa assim. Ah, mas por que que o óleo fica sobre a água, ele não afunda, né? Sempre o óleo ele fica sobre a água. Se eu pegar aqui gasolina, se eu pegar aqui óleo de cozinha, uma coisa assim, se eu colocar num copo, colocar água, a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Aí você falava assim, ah, eu sei, professor, porque tem diferença de densidade. Porque o óleo, ele é menos denso do que a água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e a densidade do óleo é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Aí você tem uma questão de densidade. Um é menos denso, fica em cima, e o mais denso fica embaixo. Bom, isso é uma resposta do ponto de vista físico. Fisicamente tem relação. Mas e do ponto de vista químico? Por que que o óleo e a água não se misturam? Ou seja, por que que a água ela não se mistura aos hidrocarbonetos? E por que que uma das propriedades aqui dos alcanos é exatamente essa questão, ó. Eles são insolúveis em água. Ah, por que que isso acontece? Muito simples. Então, os alcanos, como são hidrocarbonetos, que têm essa interação fraca, apolar, eles são compostos que nós chamamos de apolares, tá? Enquanto que a água é um composto polar. Então, você vai falar assim, então, polar, Zé, ele só dissolve outro composto polar? Exatamente. Polar dissolve polar, tá? E mistura-se com polar. Ah, então, quando eu tenho dois compostos polares, por exemplo, eu tenho água e álcool. Os dois são polares. Quando eu misturo os dois, não dá para eu separar visualmente. É uma mistura monofásica. Você vai ver água e álcool ali, não dá para você saber quem que é água e quem que é álcool, porque os dois são polares. Se eu pegar dois compostos apolares, se eu pegar, por exemplo, querosene e gasolina, que são hidrocarbonetos, são compostos apolares, dá para eu misturar, não dá para eu olhar e estabelecer a distinção dos dois. Agora, se eu pegar um composto polar com um composto apolar, eles não se misturam. Por que que a água não se mistura com o óleo? Então, quimicamente falando, é porque a água é o composto polar e o óleo é um composto apolar, que é um hidrocarboneto obtido na destilação fracionada do petróleo. Então, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Simples assim. Ah, Zé, então aqui ele vai fazer então essas colocações, né? São solúveis em água, são insolúveis em água, ou seja, não se misturam, tá? Os alcanos, tá? Aí ele fala, ó, semelhante dissolve semelhante. O que que significa isso? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, certo? Então você vai ver muito isso também. Esse ano, você já deve estar entrando aí na termoquímica com a Ana, então vocês vão ver muito essa questão aí, tá? Com a Ana, essa questão dessas misturas, o solvente, da solução, quando você tem uma mistura homogênea, a gente chama muitas vezes essa mistura de solução, né? Vocês estão vendo essa parte aí, ou se não está, logo vocês verão essa parte aí com a Ana, tá? Então, não esquecer que por serem hidrocarbonetos, são insolúveis, e por serem insolúveis, eles são apolares, por isso que eles não se misturam com a água, tá? Mas e aí, Zé? E as propriedades deles aqui? Tem mais alguma propriedade que eu tenho que saber, que é interessante? Eu acabei falando aqui, na verdade, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? E a densidade deles? Então, já falei, pelo fato deles serem apolares, as forças intermoleculares deles aqui, que nós chamamos de forças de London ou forças de Van der Waals, elas são mais fracas, tá? Então, elas não têm concisão ao se unirem. Uma bate na outra, induz um polo, e esse polo logo desaparece. Então, sempre a densidade dos hidrocarbonetos, no caso aqui dos alcanos, ela vai ser menor do que a água, por causa de que a água tem ligações de hidrogênio e os alcanos, eles não têm essa ligação de hidrogênio. Outra coisa também que estabelece aqui, Zé, um detalhe interessante. Como é que fica os pontos de ebulição e o ponto de fusão, tá? Em relação aos alcanos. Aí aqui ele vai dizer um detalhe legal, que esse ponto de ebulição e o ponto de fusão dele, ele aumenta, tá? À medida que a cadeia principal aumenta também a sua concentração de massa. Ah, então, Zé, quanto maior a cadeia
principal que eu vou tendo aqui, ó, maior vai ser o tipo de agregação que eu vou tendo? Sim. Por exemplo, se na cadeia principal ele estabelece aqui algumas condições de agregação, eu tenho de 1 a 4 carbonos. Então, eu tenho aqui desde o metano, o etano, o propano e o butano. Normalmente, nessas condições, eu tenho aqui gases, tá? Se eu tenho de 5 a 17 carbonos na cadeia principal, o que acontece? Normalmente, eu tenho aqui o estágio dele na forma líquida. E se eu tenho aqui acima de 18 carbonos na cadeia principal, Zé? Normalmente, eu vou ter aqui ó, o estado dos alcanos na fase sólida. Então, isso é um fator determinante. Então, para eu aumentar a temperatura de ebulição e fusão desses compostos, porque, por exemplo, se eu tenho esses compostos, quanto mais átomos de carbono, acima de 18, eu já tenho na fase sólida. Então, se eu tenho esse composto na fase sólida, para eu conseguir fundir ou para eu conseguir vaporizar esse composto, eu preciso de mais energia cinética. Se eu preciso de mais energia cinética, e eu sei que o conceito de temperatura é o estado de agitação da energia cinética de um corpo, ou o estado de agitação da energia térmica de um corpo, então, quanto maior a cadeia, maior a massa. Maior massa, geralmente ele está no estado sólido. Se ele está no estado sólido, eu preciso despender mais energia, tanto para a fusão quanto para a ebulição. Então, automaticamente, eu vou aumentar aqui a minha temperatura de fusão e a minha temperatura de ebulição, tá? Agora, em contrapartida, o que vai acontecer aqui, ó? Então, você tem aqui, ó, você vai ter aqui a interação entre as moléculas, elas aumentam, tá? E até que, quando entra em ebulição, vai passar para a fase gasosa, tá? Foi o que a gente falou. E aqui mais outra característica que nós vamos ter aqui com relação a essas características do ponto de vista físico, vamos chamar assim, tá? Quando nós temos aqui dois alcanos, que vai falar para você aqui, ó, se ele tiver o mesmo número de átomos de carbono por cada molécula, quanto maior o número de ramificações da cadeia, menor é o ponto de ebulição. Por quê, Zé? Porque ele vai ter uma menor densidade específica, ele vai estar mais próximo, tá? Um do outro. Então, ele está mais uma cadeia mais ramificada. Se a cadeia ela for mais longa, mais comprida, maior será, então, o seu ponto de ebulição. Porque, normalmente, nesse caso aqui, quanto maior, muitas vezes, o número de ramificação, menor vai ser a extensão da cadeia, tá? Além das propriedades de natureza mais físicas, tá? E químicas, nós vamos ter aqui, ó, que esses alcanos, na verdade, aqui, embora eles são altamente comburentes na presença do oxigênio, então é fácil você estabelecer aqui a queima ou a combustão desses compostos, tá? Eles apresentam baixa capacidade reativa. Então, se você pegar aqui com alguns compostos inorgânicos, como os ácidos, por exemplo, e os hidróxidos, mesmo aqueles mais ácidos, com pH mais próximo de zero, e aqueles mais básicos, aqueles mais concentrados, como a soda cáustica, por exemplo, que é o NaOH, tá? Eles não sofrem muito aqui a ação, tá? E praticamente não sofrem oxidação e nem redução, quando são submetidos a esses compostos que apresentam pHs extremos, tanto em alcalinidade quanto em acidez, tá? Agora, isso é diferente de nós falarmos assim, mas eles não têm nenhuma reação, etc. tal. Não, eles têm reações sim, a gente vai estudar, tá? Que em algumas situações, a gente vai ver que é possível sim estabelecer reações químicas com esses compostos, tá? Mas em algumas situações mais particulares. Principalmente, então, eles são encontrados no petróleo e seus derivados, tá? Eles são encontrados no gás natural, olha só, nas folhas das plantas, elementos que têm cera, e lembrando aqui que a cera parafínica, aquela que você faz vela,
também normalmente ele tem a formação, tá, de um alcano. E cera de abelha também. Então, são compostos com extensas cadeias de átomos de carbono. Então, aqui, aplicações, então, combustíveis e matéria-prima para produtos derivados do petróleo. Então, Zé, a parafina estabelece a nomenclatura do nome dele, né? Agora aqui, ó, nos alcenos, são aqueles que não têm cheiro, na maioria das vezes, pelo menos aqueles que não têm cheiro, e aqueles que têm a cadeia aberta, alifáticos e acíclicos, você tem aqui as olefinas. O que é essa olefina aqui, ó? É o nome para o alceno, tá? Então, esse é o segundo nome. Então, qual que é a principal característica desse composto? A principal característica desse composto é que a rede de átomos de carbono dele é estabelecida por uma dupla ligação. Então, você tem uma dupla ligação, uma única dupla ligação, tá? Aí dá para a gente estabelecer, como nós fizemos com os alcanos, dá para a gente estabelecer a fórmula geral deles? Dá, tranquilo. Então, qual que é a fórmula geral deles? CnH2n. Só isso, aí não tem o mais dois aqui, né? Não, você não tem mais dois, porque com uma dupla ligação, você perde dois hidrogênios, entende? Aí fica só CnH2n. Então, por exemplo, se você pegar aqui esse vinil ou etenil, tá? Que é conhecido esse composto aqui, né? Então, se você pegar esse alceno aqui, ó, olha que legal. Como é que é simples para você entender? Tem dois carbonos. Então, C2H2N. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, tenho dois carbonos e tenho 4 hidrogênios. Simples assim. Então, e aqui, Zé? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Ah, eu tenho 3 carbonos. Então, fica C3, H2 vezes 3, 6. Eu vou ter 6 hidrogênios. É verdade, eu tenho aqui, ó, 3, 4, 6. Então, 2 hidrogênios aqui, ó, são substituídos por uma ligação π. Agora, pelo menos, eu vou ter uma ligação π aqui, né, na cadeia. Vou. E aqui, Zé? Mesma coisa. Aqui eu tenho 4 carbonos. Então, o que acontece? Eu tenho C4, 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8 hidrogênios. 4, 5, 8. Nossa, então se eu aplicar essa fórmula, Zé, sempre eu vou chegar, tá, nessa condição. Sempre. Então, aqui eu tenho com 3 é o propeno, né? Aqui eu tenho com 4, eu tenho o buteno, só que no carbono 2, você tem uma insaturação aqui. Então, a gente chama isso aqui de but2n. Simples assim. Nossa, então é fácil, hein? É muito fácil e muito bobinho, tá? Quando a gente analisa, assim, essas cadeias, etc e tal. Da mesma forma, ele vai ter algumas características aqui que são bastante similares, tá? Então, aqui, ó... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui, se eu... Pulei, né? Acho que eu pulei a página. E... Vamos puxar ela para cá. Aí você vai ver aqui, ó, alguns detalhes aqui, ó. Ah, eu posso ter outros tipos de alcenos, tá? Eu posso ter uma cadeia que tenha, por exemplo, duas duplas ligações? Posso. Ele é conhecido como alcadieno. Se eu tiver 3, alcatrieno, tá? Aí, em algumas situações, ele é submetido na presença aí da ação do cloro, tá? E ele vai liberar aí uma substância oleosa, né? Só que aqui, o que ele está destacando? Ele está destacando aqui na prática, se você tem pelo menos uma dupla ligação, nós vamos ter aqui a hibridização sp2. Então, lembrando que nós vimos lá na aula 3, se não me engano, nós vimos lá os 3 tipos de hibridização. Nós vimos a
sp3, que é aquela que nós acabamos de ver agora nos alcenos. Aqui, pelo menos, você vai ter uma hibridização sp2, e nessa hibridização sp2, você mantém o princípio da tetravalência do carbono, só que você vai ter aqui uma dupla ligação, né? E aqui os átomos estão formando um ângulo aqui de 120 graus, tá? De distância entre os carbonos. Ao contrário da sp3, que forma aquele ângulo de 109 graus e 28 minutos, e ao contrário da sp, eu tenho um ângulo de 180 graus, né? Então, aqui você tem a hibridização que a gente chama de sp2. Então, na prática, aqui, ó, esses ângulos que distam dos ligantes ao carbono, nós temos, então, 120 graus. Outra coisa também para a gente lembrar. Se aqui eu tenho uma sigma e outra sigma, eu tenho uma π aqui, Zé. O que acontece com essa ligação π, Zé? A ligação π, ela pode ser facilmente desnaturalizada, que a gente chama, ou sofrer processo de desnaturação. A interação intermolecular da ligação π é muito mais fraca. Então, se você aquecer no recipiente, por exemplo, você favorece ela sofrer esse processo, tá? De ruptura da ligação. Então, ela é mais fraca, ela se rompe mais facilmente. Já as ligações sigmas, a interação delas são mais fortes. Mesmo com a temperatura sendo elevada, você não consegue, assim, desfazer diretamente essas ligações. Com relação às propriedades físicas, tá? Você vai ter aqui a mesma situação. Você tem aqui um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, eles são, então, insolúveis em água. Então, entre toda aquela sistemática que nós vimos, então, se eles são insolúveis em água, é porque eles são apolares. Então, eles não conseguem se misturar com a água, que é apolar, tá? Mesmo que eles apresentem aqui uma pequena solubilidade, devido à dupla ligação que eles têm aqui, tem ligação π, mas ela é pequena, tá? Ela é pequena e, mesmo assim, ela não gera uma atração ou uma polarização, tá? Tão significativa. A gente vai ver isso na isomeria óptica também, que a gente vai estudar mais lá para o fim do ano. Embora a densidade dos alcenos ser um pouquinho maior do que a dos alcanos, tá? Quando você compara um buteno com um butano, quando você tem o mesmo número de carbonos, a densidade deles sempre é menor do que a densidade da água, tá? Sempre é menor. E aqui ele fala um detalhe interessante. A ligação dupla, ela tem de ser mais curta, né? Favorecendo a quebra da ligação π entre os pontos. Mesma coisa que aconteceu com os alcanos, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, ela vai aumentar em função do tamanho da cadeia, tá? Então, aqui nós vamos ter uma situação parecida com a dos alcanos, até 4 carbonos na cadeia de 2. Por que aqui não começa com 1 carbono? Porque para você ter uma dupla ligação, você tem que ter pelo menos 2 carbonos. Então, de 2 a 4, você tem aqui a forma de gases, e os 2 gases aqui, você tem o eteno, que é o gás que atua no amadurecimento dos frutos, né? Os 3 gases. Você tem o propano e o butano, que é o gás que vem no botijão de cozinha. Aí, a partir de 5 a 16, normalmente eles estão na fase líquida. Acima de 16 carbonos, eles estão na fase sólida. Tá vendo quando você bate o olho aqui, você já fala, é um alceno, sem abrir aqui o tamanho da cadeia, porque é só se multiplicar por 2 aqui, ó. 2 vezes 17, 34. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Então, não tem outro composto que seja aqui, que não seja diferente deles, dos alcenos, tá? Vai falar aqui das ligações duplas, né? E, no caso, a ligação π é mais facilmente quebrada, tá? Do que a ligação sigma. E ele vai falar aqui também com relação ao eteno, que em alguns casos ele reage com um pouco de água para formar o álcool. Tá? Então, o eteno, na presença de água, leva à formação
do etanol que é vendido no posto de combustível. Então, você não tem quase, assim, na natureza, eles são mais presentes nos óleos minerais e em gases, que nós chamamos de gases naturais, tá? Eles estão também no petróleo. A gente vai ver um processo que a gente chama de craqueamento para a obtenção do petróleo também. Eles aparecem bastante nisso. E as aplicações é que você utiliza aqui principalmente como um gás para amadurecimento de frutos. Você utiliza o polietileno aqui como um plástico, bastante utilizado no setor energético. Você utiliza explosivos à base de alceno e também quando você pega aquele que você toma quando você está com dengue, o ibuprofeno, aquilo também é um alceno, tá? Bastante utilizado pela indústria farmacêutica no que diz respeito aí a melhora aí do paciente no estado febril. Bom, então, vamos parando aqui, ó, e chegar nos alcinos. Só me lembra aí que a semana que vem você vai ver que o alcino, porque ele tem duas duplas, aliás, ele tem uma tripla, ou ele pode ter, igual aos alcadianos, duas duplas. Então, se ele tem uma tripla, ele tem duas ligações π aqui, ó. Então, você vai ter menos 4 carbonos em relação aos alcanos e menos 2 carbonos em relação aos alcenos, que representa aqui esse menos 2, tá? Mas aí é tranquilo. Só alguma colocação, alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Eu vou pedir para vocês colocarem para mim aí presente no chat.